Boa noite. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Hoje a proposta é a gente fazer um bate-papo delicioso sobre merecimento. E aí, você tem? Eu espero que sim. Vamos dar uma investigada nisso? Trouxe algumas reflexões, algumas definições, alguns pensamentos-chave, algumas perguntas-chave, né, para dar um sacode aí na nossa consciência. É sempre bom, né? Refletir um pouquinho. A gente estamos entrando, né, em agosto, mês 18, 4 meses para o fim do ano. Parece que o Réveillon foi ontem, né? Pois é. Tempo voando, e se a gente não se movimenta... Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. Oi, meu amor, tudo bem? E se a gente não se movimenta, ele vai continuar voando e a gente vai continuar no mesmo lugar, atribuindo responsabilidade para outras pessoas, né, por aquilo que a gente não está conseguindo realizar, né? Vou trazer uma metáfora, umas reflexões que eu vivi esses dias. Eu moro aqui na Ilha da Gigoia, eu tenho um jardinzinho aqui, então eu estou sempre cuidando do jardim, né? Quando eu começo o meu dia, eu vou limpar a sujeira dos gatos, que nem são meus. Essa casa que eu moro hoje, ela ficou fechada por 3 anos. Eu brinco até que ela estava me esperando. Estava esperando o meu merecimento chegar para eu poder me apropriar dela, né? E alugá-la. Foi preciso sair do apartamento onde eu morava durante 20 anos, ter merecimento para mudar para uma casa maior, para fazer ali também o meu espaço de atendimento, para depois ter merecimento de ter um jardim, ter uma casa onde eu pudesse fazer os eventos e as cerimônias. Isso tudo trata sobre merecimento, né? Trazendo aí nessa reflexão. E todos os dias de manhã eu vou limpar, né, os dejetos ali dos gatos. A casa tinha 12 gatos, porque ela ficou fechada durante esse período. E eu brinco comigo assim, tipo, eu começo servindo a quem não vai me dar nenhum retorno além do trabalho, né, que são os felinos da casa, são gatinhos comunitários, eu tenho os meus, então eu boto comida, boto água, eu limpo, porque os dejetos dele atraem moscas, né, deixam um mau cheiro se você não cuidar. E a gente precisa cuidar daquilo que é nosso, né, ter esse merecimento de não aceitar o medíocre, o mediano, deixar para lá aquilo que nos impacta, né, isso também é um reflexo de merecimento. E aí eu, nesse servir, né, a quem não vai me dar nenhum retorno, eu falo que é a minha lição de humildade matinal, né? Eu começo limpando ali o cocôzinho dos gatos. E eu cuido deles há muito tempo já, eu tô aqui há 2 anos já nessa casa. E até hoje eu boto água, eu boto ração de qualidade, eu boto um lugarzinho quentinho para eles dormirem num dia como hoje, que tá super chuvoso. E a maioria deles foge de mim. Quando me vê colocando comida, me vê cuidando, me vê limpando, me vê tudo ali, falando com eles amorosamente, tudo, nunca expulsei nenhum deles. E ainda hoje eles fogem. E aí isso me deu uma reflexão tão grande, assim, eu falei, cara, Deus deve ser assim com a gente, né? Ele tá querendo pra gente o melhor. Ele tá querendo trazer pra gente novas experiências, ele tá provendo pra gente tudo aquilo que a gente precisa, mas o nosso merecimento nos impede de aproveitar. Muitos deles chegam ali no cantinho onde eu boto comida, se eu estiver por perto, eles ficam naquela tensão de vou, não vou. Se eu me mover, todos eles correm. Eu falo, gente, olha a tensão a qual eles se submetem, porque eles não têm consciência do merecimento deles, já é meio que um direito adquirido. E aí, por viver isso, e a filosofia xamânica fala pra gente que tudo é professor. A natureza é o maior professor de todos, né? Porque tudo que é natural tem um fluxo do qual nós fazemos parte, né?
Então, quantas coisas Deus, o universo, a deusa, como você quiser chamar essa energia maior que move a sua fé, o quanto ele quer nos dar mais e a gente fica ali na ausência de merecimento, rejeitando. Isso me trouxe esse insight para falar um pouquinho, né, sobre esse nível de merecimento. E afinal, Isa, o que é merecimento, né? Merecimento, ele define aquilo que você vai alcançar na vida. Oi, Paulinha. Ele define aquilo que você vai alcançar na vida, tá? Merecimento, ele está num nível inconsciente. Oi, Rose, meu amor, seja bem-vinda. Merecimento, ele está num nível inconsciente. Ou seja, imagina que tem um iceberg que você está olhando ali na Antártida. E o que está visível do iceberg é apenas uma pequena parte dele. Porque a maior parte dele está submersa, é aquilo que você não vê. E o que você não vê, oi Deide, meu amor, seja bem-vinda. E aquilo que você não vê do iceberg é a maior potência dele, o que mantém ele com aquela parte da superfície, assim como o teu inconsciente. Quer saber um pouquinho do poder do inconsciente? Tu dorme à noite, teu coração bate, teu pulso é mantido, você não precisa pensar sobre nada disso. Tuas células estão se limpando, seus órgãos estão se limpando e você está ali entregue. Por quê? Porque você desligou o seu nível de consciência, mas o seu inconsciente sabe o que ele precisa fazer. E o inconsciente é como um programa. Ele é totalmente programável. E ao longo da sua vida, você foi vivendo experiências, observando experiências, absorvendo coisas do ambiente, carregando bagagens também. Oi, terapeuta Cristina, seja bem-vinda, amor. Também carregando bagagens que vêm de maneira não só genética, como epigenética, como comportamento que a sua ancestralidade teve por marcas e imprints lá atrás e que você absorve sem sequer perceber ou sequer questionar e você reproduz. Natália, seja bem-vinda, meu amor. E você reproduz esse padrão sem se questionar. O nível de merecimento define as tuas permissões para o que você vai desfrutar. Tudo bem até aqui? Se vocês tiverem com pergunta, vocês vão escrevendo aqui que eu vou procurando responder, tá? Oi, Bi, seja bem-vinda, meu amor. Então, assim, gosto da metáfora do termostato do celular. Controle remoto do celular, não. Controle remoto... Oi, Suza, seja bem-vinda, amor. Controle remoto do seu ar-condicionado. Imagina que você estabeleceu que você quer uma temperatura de 22 graus, que é uma temperatura agradável. Você já percebeu o que acontece quando você chega nessa temperatura? O compressor do ar-condicionado está ali, trabalhando a beça até chegar nos 22 graus. Chegou nos 22, o que ele faz? Desarma, porque ele alcançou a temperatura ideal. A mesma coisa acontece com o teu merecimento. Boa noite, meu amor. A mesma coisa acontece com o teu merecimento. Você trabalha, se esforça para chegar ao lugar onde o teu merecimento diz que é permitido. Isso está fazendo sentido para vocês? Eu estou trazendo algumas metáforas para a gente poder conseguir conciliar com mecanismos que estão no nosso dia a dia, né? Para a gente poder entender um pouquinho do que se trata merecimento. Pouca gente fala sobre isso, né? Quando você rompe essas barreiras que o seu inconsciente estabeleceu para você, lembra que o inconsciente é programável, né? Ele absorveu no ambiente, ele aprendeu, ele viu acontecer assim, ele tomou isso como verdade e ele está mantendo aquilo dali como um limite. Vou trazer algumas perguntas para a gente refletir sobre
merecimento. E eu gostaria muito que vocês dessem uma resposta aqui para eu saber que a gente está na mesma página, tá? Quantas vezes você já travou diante de um desafio por achar que aquilo era demais para você? Eu tenho uma amiga querida que a mãe dela, quando ela era pequena, falava muito para ela assim: isso não é para você. Não se iluda. Você pode perder isso a qualquer momento. E o que acontece com ela quando ela chega diante de algo que ela considera bom demais para ela, né? Ela se trava. Ela anula o merecimento dela. Merecimento como o ar-condicionado ali. Lutei até chegar aqui, mas isso aqui não é para mim. É como se essa verdade que se tornou uma crença, ela ouviu, aprendeu isso da mãe dela, que tem todas as intenções positivas do mundo. Ela não podia prover determinados luxos. Quando ela recebia uma oportunidade de ter uma experiência diferente, a mãe dela se sentia na obrigação de dizer: essa não é a sua realidade. Só que ela falava de uma forma que ela entendeu que ela não merece aquilo. Que o que estava acontecendo com ela era sorte. Aninha, seja bem-vinda, meu amor. Quanto tempo! Então, pensar em merecimento sobre isso não precisa ser eureka, não precisa ser a descoberta da nova Disney. Podem ser coisas muito simples que a sua criança interior, a criança que você foi, numa estratégia infantilizada, entendeu que aquilo era um limite. Vou trazer então algumas perguntas para a gente refletir sobre, e eu separei pelo menos 3 áreas da vida que funcionam como um boliche, impactando várias outras áreas, tá? Para a gente começar assim por algo bem básico e bem simples, tá? Vamos lá. Se você já pensou em prosperar, tipo, minha definição é essa, Bíblia, seja bem-vinda, amor. Você já pensou em prosperar, tá? Em fazer mais recursos, em ter mais conforto, você já pensou em diversas coisas. Só que aí você olha para a sua família e você percebe, inconscientemente, que se você prosperar, você vai ser... Boa noite, Renatinha, seja bem-vinda, meu amor. Você vai ser a pessoa mais próspera da sua família. E aí é muito comum você dizer: eu vou, mas eu quero que todo mundo venha comigo. Eu quero que todo mundo seja tão próspero quanto eu. E aí eu quero que você perceba o tamanho da âncora que você se estabelece ao ter um pensamento que parece ser altruísta. Você está ali sonhando com a prosperidade, você está sonhando com mais conforto, você quer arrastar todo mundo junto, só que aí você está afim de se esforçar, você está afim de fazer o seu rolê, você está afim de se dedicar, está afim de se aprimorar, e se eles não tiverem, e a tua crença raiz, aquela que movimenta você para conseguir, diz que você só vai se todo mundo for. Olha você aí paralisado, igual aquela galera que está correndo, que precisa de um balão atrás para poder ir freando. Pois é. Oi, Paulinha, seja bem-vinda, meu amor. Daqui a pouco a gente vai estar junto. Daqui ainda vou para uma reunião, gente. Daqui ainda vou para uma reunião de mentoria. Então, assim, quando a gente pensa em merecimento, a gente está desbravando uma série de crenças que atropelam a gente. Quantos de vocês já definiram, por exemplo, eu vou emagrecer? E aí você vai e faz dieta, e faz jejum, e treina, tá toda certa ali, matando todo mundo de orgulho e até de invejinha. Quando você chega no peso que você definiu como bom para você, e você percebe seu corpo diferente, ou você até mesmo recebe um elogio do nada, que não é do nada, você começa a se sabotar. Começa a comer loucamente, começa a burlar na academia, começa a se permitir ir para lugares e ambientes em que vai sabotar a tua escolha.
Você bateu no limite do termostato do ar-condicionado. Você não tem permissão. Às vezes você acorda de manhã, você se olha no espelho e aí você se veste toda de rejeição. Você critica a sua barriga, você critica a sua coxa, você critica uma celulite, você critica a sua cintura, você critica a sua blusa, você critica o seu rosto, você acha que podia dar uma puxadinha aqui, você acha que podia... Você se veste de rejeição, mas você sai pra rua crente, que você vai ter aceitação por todos os lados. Você percebe o quanto isso é um processo sabotador e que está ligado com o teu nível de merecimento? Você sai esperando que o mundo te aceite, cara, Jesus é o cara, é o mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, o cara deu a vida para resgatar uma humanidade. Você acreditando nele ou não, a história dele aconteceu, né, registrada, e hoje a maior religião, independente de religiões, de tipos, o cristianismo lidera, né? O cara criou história milenar. E ele dizia, amai ao próximo, só que tem um segredinho, como a ti mesmo. E aí você vê gente que entra no rolê de fazer tudo por todo mundo, de cuidar de todo mundo, de ter a agenda lotada de coisas para fazer por todo mundo, e a pessoa anda toda esgulepada. A pessoa não cuida das suas prioridades. A pessoa sequer é capaz de fazer escolhas para si. Porque o nível de merecimento dela anda lá embaixo. Há um tempo atrás eu atendi uma cliente e ela não entendia por que as despesas dela não fechavam, a conta não fechava, ela estava sempre endividada. Quando você para analisar... Oi, Amanda, seja bem-vinda. Oi, Fátima, seja bem-vinda. Quando você para analisar as contas dela, você percebe que todos os gastos dela eram para todas as necessidades da família. Mas ela não se permitia gastar com ela. E a gente começou a investigar crenças e com a hipnoterapia a gente chegou num pontinho. Um dia, papai e mamãe estavam discutindo, papai e mamãe delas estavam discutindo sobre as questões de finanças da casa. E a mãe dela tinha comprado um vestido para ela. E o pai dela começou a brigar com a mãe, porque naquele momento não estava sobrando dinheiro, porque ela estava gastando demais, porque não. A mãe chamou a filha para dar uma satisfação pro pai. Tipo, entra aqui nesse rolê e justifica para ele que você estava precisando do vestido. E naquele momento ela aprendeu do ambiente que para ela não tinha recurso. Que ela tinha que justificar uma necessidade e não só um prazer hedonista, não só uma escolha aleatória, né? Não só a necessidade de uma menina que precisava de um vestido para ir para uma festinha. Ela entendeu na crença raiz dela de que para ela não. Olha o reflexo disso na vida adulta em que ela constituiu família e continuou sem esse merecimento, sendo regida por isso. Fazendo dinheiro, tendo uma carreira legal, sendo parte provedora da família, mas para ela, não. Foi a forma como ela entendeu da vida. Então eu quero que você entenda que não precisa ser uma nova invenção super radical para a coisa acontecer. Vamos entender o merecimento como uma barreira que você estabeleceu numa estratégia infantilizada de que é o seu limite. Já falamos sobre emagrecimento, sobre autoestima, né? Sobre não ter merecimento para me sentir bela, para me sentir bonita, para me sentir desejável. E milhões de camadas, eu sempre falo da cebola, né? A gente nasce sem semiolinho e a gente vira uma cebola do Outback, né? Aquela cebola australiana. Cada traumazinho, cada entendimento desse vai criando uma camada dessa cebola que nos cabe, né? Descascar essa cebola para a gente voltar para a nossa essência e resgatar o nosso poder, né? Carreira. Quantas de vocês escolheram a própria carreira? Livre, espontânea vontade, sem querer agradar ninguém. Quantas de vocês trabalham
incessantemente fazendo algo que não necessariamente você gosta, que bom, Edna, que bom que tá fazendo sentido para você, amor, porque assim, é muito necessário refletir sobre isso, né? A primeira formação que eu fui fazer foi direito. Por quê? Porque minha mãe tinha um sonho de ter uma filha advogada. Quando eu vi que o direito era o que era, e sem querer julgar, pelo amor de Deus, os advogados, a gente precisa de pessoas, né, trabalhando com as leis, mas quando eu entendi o sistema, oi Fátima, boa noite, querida. Quando eu entendi o sistema, eu não quis fazer parte daquilo e eu abri mão de agradar. Eu abri mão de reputação. Eu abri mão de reconhecimento. Eu quebrei o paradigma de uma dor, de manipulação que vinha da minha criança interior. Para quem não sabe, a dor de manipulação, ela é uma dor que quando você é criança, que você está ali no seu momento precoce, ou você tem algum talento, seus pais super exaltam isso e mostram você para todo mundo, ou cantando, ou dançando, ou fazendo alguma performance, ou entregando um desenho, seja lá o que for, e você se acostuma com aquela estrelinha, com aquele reconhecimento. E a partir daí, você passa a vida negando as suas vontades para agradar ao outro. E a sua realização, oi Alessandra, e a sua realização, oi Gabi, seja bem-vinda, amor. A sua realização depende da aprovação do outro. E isso é um outro caminho para fracassar, nas tuas próprias realizações. Você se distancia tanto de quem você é, que você perde a noção do que é merecimento. Oi, Thay, meu amor, seja bem-vinda. Então, quando a gente pensa sobre merecimento e falar de carreira, será que o lugar que você está hoje profissionalmente é o lugar que você sonha estar? Será que você está aí porque você está fazendo tudo o que você pode? Você está entregando o seu melhor, está falando sobre os seus desejos, as suas vontades, as suas perspectivas, está se capacitando para isso? Ou você acredita que você não vai dar conta porque o seu merecimento diz que você não pode ser um líder, que você não pode fazer mais, que você olha para sua família e fala, nossa, você é a pessoa mais bem-sucedida da minha família. E aí você queria que todo mundo viesse junto, mas nem todo mundo está afim de pagar o preço. Então eu estou trazendo perguntas sobre carreira, sobre autoestima, sobre emagrecimento, coisas que são do nosso rolê, para trazer consciência de que nós precisamos vencer barreiras que dizem que a gente não pode, que a gente não merece, né? É preciso a gente, Rose, então, a gente vem basicamente, né, mana, dos mesmos lugares, né? Quando eu olho para minha ancestralidade, eu falo, eu vou ser a pessoa mais próspera da minha família, né? Eu vou ser uma pessoa que vai trabalhar com a cura, eu já quebrei alguns padrões, né, de pessoas que trabalhavam com o serviço. O meu servir é de um outro lugar que ressoa com o meu coração, mas eu comecei exatamente igual a eles. E a minha insatisfação me gerou uma inquietude que me fez quebrar padrões e experimentar coisas diferentes. A minha mãe, por exemplo, até hoje, ela não sabe explicar o que eu faço. Eu trabalho com isso só há 14 anos, né? Oi, Glorinha, seja bem-vinda, amor. Então, assim, a gente vai quebrando barreiras, vai desapegando das dores que a gente foi acostumado a ficar ali nutrindo, dos processos sabotadores que se nutriam dessas dores, do nosso nível de inconsciência, lá aquela parte do iceberg que a gente não enxerga. Pois é, ele continua ali, mas a única forma que você tem de quebrar níveis de merecimento é se permitindo querer. O que você quer? Chegamos em agosto, mês 8. Daqui a 2 dias a gente está no mês 8. Faltam 4 meses para acabar o ano. Você sabe me dizer o que você quer? Vamos parar para pensar sobre isso? O que eu quero agora?
O que eu estou fazendo em direção a isso? Aonde é que eu estou me parando no rolê? Em que momentos? Pensa em todas as coisas que você já quis, porque a gente também tem, né, movimentos sabotadores que pegam ali a nossa vitimização e aí a gente atribui a responsabilidade para o chefe que foi um FDP, para fulano que nunca me deu uma oportunidade, para ciclano, mas tu estava dando o teu melhor? Você estava ali fazendo com alma, com coração, olhando para as brechas? Porque para você receber o melhor da vida, você precisa dar o melhor para a vida, né? Então, às vezes a gente está ali fazendo meia boca, está ali desperto com tudo, está ali viciadinho no Instagram, olhando um conteúdo que pode te distrair em alguns momentos. Tudo bem dormir rindo, tudo bem abstrair em algum momento, mas o tempo todo viciado em dopamina barata, de videozinho circulando, a gente não tem mais tempo para isso. Eu não estou nem levando em consideração o rolê da espiritualidade, que diz que a gente veio para cá para evoluir. Então, se a gente está parado na mesma estação muito tempo, a gente está evoluindo. Não evoluir é involuir, porque você está sendo regido pelas suas dores. Está sendo limitado por uma estratégia que foi utilizada da tua criança lá de trás. Como é que essas dores ainda podem reger o meu comportamento? Oi, Fabi, seja bem-vinda, amor. Então, o quanto é importante a gente entrar no poder do eu quero. O que eu quero fazer agora? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Porque, gente, não tem nada que você acesse na consciência que você vá conseguir mexer, transformar e liberar sem ação. Porque a tua crença, ela foi absorvida do... Eu estou falando muito rápido, gente. Vocês estão com dúvida? Se tiver com dúvida, vai botando pergunta aqui que eu vou ter o maior prazer em responder. A gente está com 25 minutinhos de live, tem super tempo, tá? Então, assim, a tua crença foi apreendida do ambiente, foi observada das histórias, foi trazida por pessoas ou foi vivida por mim. É porque às vezes eu me empolgo, né, amigo? Começa a falar daqui a pouco eu tô uma fraca, sem calar a boca e tipo, é pra gente trocar uma ideia, né? Então, perguntas são sempre muito bem-vindas, elas vão definindo para onde a gente vai, né? A contribuição de vocês é fabulosa. Eu tô aqui nesse servir. Fui incomodada pela história lá do jardim. Depois, quem perdeu o iniciozinho da live, volta lá, vai ficar salva. Para vocês darem uma olhada no que me deu o catuque do merecimento e o catuque do preciso falar sobre isso, né? Porque é jogar esse serviço, essa reflexão para todos nós, né? Então, assim, tu viveu uma história, criou uma crença, mas a crença, ela só se consolidou porque você reforçou essa crença com uma ação. É como se você tivesse testado e aí você viu que você estava certa. Só que isso tem anos, décadas atrás. Foi a tua criança que testou e tomou isso como verdade, né? Então está na hora de quebrar isso com ação, estratégia, desejo, o eu quero da tua versão adulta, né? Vencer as barreiras de merecimento. Eu estava com Rosiane, a gente estava lá em Penedo, e a gente estava assim, tipo, foi meu aniversário, eu falei, cara, tô numa vibe. Oi, Lili, seja bem-vinda, amor. Estamos numa vibe de merecimento. Ela até falou, ai meu Deus, meu cartão. É quase isso, né? Mas a gente coloca a mão onde a gente alcança. Só que a gente se permitiu viver algumas experiências, né? Experiências que eram acessíveis e que dão pra gente o gostinho, a aspiração de um outro nível.
Eu avisei, eu botei nos stories, Lilia, eu botei nos stories, eu mandei até para algumas pessoas de, de WhatsApp, mas achei que você estivesse trabalhando, não impregnei. Mas vai ficar salva, depois tu volta, tá interessante. E aí a gente resolveu viver experiências de alguns niveizinhos que no nosso dia a dia não dá para chegar lá ainda. Mas quando você experimenta o próximo nível, o teu eu quero, ele ganha forma. Você experimenta um café gourmet que seja, você experimenta sentar num lugar que você vai ali pegar um negocinho, que é o que você pode se patrocinar agora. Você vai comprar uma blusa maravilhosa, que tem um corte divino, e vai ser a tua blusa do coração. Não precisa sair trocando o armário inteiro. Mas é importante você experimentar outras coisas. E não estou falando só sobre consumo, eu estou falando sobre experiência. Quantos de nós moramos no Rio de Janeiro e não aproveitamos a praia, por exemplo? E não aproveitamos um pôr do sol magnífico? Isso é falta de merecimento. Quantas vezes Susan está vindo lá do Espírito Santo e falou: esse final de semana a gente vai viver, no dia 9, né? Vamos viver uma experiência de merecimento. A gente precisa sair de casa, porque você está enfurnada só trabalhando no programa Esculpindo a Vênus, Fórmula to Love, trabalhando todos os fins de semana para criar esse produto, engarrafar um monte de conhecimento. Vou aproveitar e vou fazer o pitch, né? O jeito que ela bate é diferente, é maravilhoso. O programa Esculpindo a Vênus, Fórmula to Love trabalha relacionamentos, trabalha merecimento, limpa a gente de padrões que a gente foi testemunha do relacionamento dos nossos pais por pelo menos 18 anos. Ausência ou presença, criou marcas, entendimentos e crenças. Testei e aprovei. Se você parar para olhar o teu relacionamento hoje, ou até um relacionamento que você não tem, ou você está fugindo de um relacionamento igual dos seus pais e pode estar bloqueada, ou você está reproduzindo esse relacionamento com um dos dois que ficou marcado. Então, no programa Esculpindo a Vênus, Fórmula to Love, a gente limpa, marca os padrões dos pais, a gente acessa marcas de ancestralidade porque eles aprenderam com alguém, a gente limpa os nossos BOs de criança interior. Tem um módulo inteiro só sobre sabotadores da mente, que é um módulo bônus que está fabuloso. Estou completamente apaixonada pelo resultado dele, foi incrível. Aulas curtinhas, fáceis de fazer, com um workbook que te acompanha todos os dias. Mais a limpeza, divórcio energético, amor, tu limpa, zica, promessa, voto, jura, laço kármico, ciclos de 9 em 9 dias com meditações ali guiadas, além de muita consciência, muita prática, para depois que te limpar todinha, você tá pronta para ser um padrão de atração magnética. Eu te ensino a puxar o amor e a chama gêmea mais compatível. É fora do sério, né, Susan? Tá aí tomando sacodes, mas abrindo e transmutando coisa besta, né? Então, fica o convite para vocês conhecerem. Susan, se você puder digitar aí para mim, amor, o endereço do site, da landing page, www.formula22love.com.br. Fiz meu pitch, então, voltando. Aprendemos tudo lá daquele ambiente e agora é hora de testar. Para pensar no teu nível de ambiência. Às vezes você quer muito uma coisa, mas você anda com uma galera toda esgulepada. Você anda com gente que fica te criticando, que fica te julgando, que pode ficar até debochando de você, porque não tem a mesma pegada. E a pergunta é: o que você ainda está fazendo aí? Tem pessoas que cresceram com a gente, que a gente vai sempre amar, que a gente vai conviver dentro de um nível, mas se ela não estiver alinhada com a sua vontade, ela é uma âncora na tua história. Então você pode amar, gratidão, mana, muita gratidão. Então você pode amar essas pessoas, mas você não precisa não renovar o seu círculo de amizades, não renovar o seu círculo de ambientes.
Então estávamos eu e Rose lá em Penedo e de repente a gente fez 2 passeios. E os guias que fizeram os passeios com a gente foram caras incríveis, super solícitos, prestativos. A gente, caralho, a gente tá rufando no nível de merecimento, porque é só serviço top, acessível, as melhores experiências, até que no meio de um rolê trocaram o guia, que foi um guia que, tipo, desleixadão, tinha chegado de uma prova, estava desconectado. E eu tava na cachoeira, eu falei com a Rose assim, eu falei, ai, eu tô numa dúvida, tô numa enquete. Ela tá numa enquete de quê? Eu falei, enquete de merecimento. Se eu falo com o dono da agência, porque a gente teve um padrão de atendimento até agora, com os garotos super solícitos, prestativos, amorosos, né, afetuosos, atenciosos ali, e esse largou a gente no meio de um rolê que a gente teve que pedir ajuda para outras pessoas, e vendo outros guias se jogando no chão, tirando foto de cima, de baixo, de lado, não sei o que, e a gente ralando para conseguir voltar de um lugar, né? E aí ela falou assim, pra mim não tem enquete certa, né? Ela tava quase voando no garoto já, porque é fofa, né? Fofa, cão. E aí a gente foi depois falar com o dono da agência, porque eu lembrei de uma outra metáfora. Às vezes tu tá num restaurante e você pede, sei lá, um café. Pede um cappuccino após o almoço. E aí a pessoa te traz um expresso duplo. A pessoa errou. O que você queria? Um cappuccino. E aí você coloca a necessidade do outro. Eu não quero que ele seja descontado. Eu não quero causar nenhum tipo de problema para ele. Eu não quero que isso aconteça, blá blá blá. Não quero ser desagradável. Com dor de tristeza. Eu não quero ser desagradável, mas você não queria um expresso duplo, você queria um cappuccino. E tem cappuccino. O limite, lembra do termostato? O teu limite te faz dizer que você precisa ser agradável mais do que realizar um desejo teu. Talvez essa pessoa precise aprender com essa lição. O restaurante tem a sua margem de risco, pedidos errados acontecem o tempo todo. Por que você precisa ficar com o ônus? Por que você se imputa o ônus de um erro que não foi seu? Percebe a ausência de merecimento? Ai, que coisa linda, Edna. Eu vi aqui que você está com problema com o dinheiro porque você achou que o dinheiro era ruim. E possivelmente você aprendeu isso do teu ambiente, né? Às vezes a gente escuta pessoas que nunca tiveram dinheiro, ou pessoas que vivem numa escassez muito grande. Nós que vivemos num país que tem muita corrupção, né? A gente escuta o tempo inteiro que todo político é ladrão, que todo rico é ladrão, que o empregador está querendo tirar vantagem em cima da gente, né? Mas são trocas com o status quo muito estabelecidos. Todos os empregos que eu entrei até hoje, e olha que eu já fiz muita coisa, gente, eu já vendi filho e derrota, eu já vendi páginas amarelas. Eu sentava no meio da rua para chorar quando eu tomava um não, porque as minhas dores de rejeição não me permitiam sequer me vir vendedora. Olha que derrota. E tudo isso me capacitou e foi me mostrando, porque é na ação que você percebe aonde estão os BOs. João, seja bem-vindo. Maicon, amor, saudade. Seja bem-vindo, querido. Então, todos esses lugares me fizeram perceber que tinham feridas que me fragilizavam e que roubavam completamente meu merecimento. Não quer próximo. Eu sentava e chorava, né? Mas eu sempre entrei nos empregos com a coisa de eu estou recebendo para aprender e para servir. Porque se você parar para pensar na tua carreira, os seus talentos, as suas habilidades, as suas capacidades vão ser colocadas a serviço de algo maior do que você. Muito do teu propósito se mostra a partir da tua carreira, a partir dos teus dons e habilidades. Mas tu se veste de rejeição, não se enxerga. E é num bom sentido, né? Tu não se enxerga de vaidade, não. Então não se enxerga no caminho oposto. Você não consegue perceber quem você é. E aí você vai lá
faz as paradas de má vontade, faz com mau gosto, acha que é mal remunerado, não aprende mais, não evolui mais e fica ali achando que vai estar tudo certo. Meu amor, o compressor desarmou, viado, pelo amor de Deus. Vamos buscar realização e eu sei que todos nós temos centenas, o que não falta, gente, é boleto para pagar, né? Às vezes a gente investe no rolê do merecimento, além da conta, né? Dá uma parcelada no merecimento. Só que isso pode ser fuga e não merecimento de fato. Merecimento eu posso querer um carro zero. Nunca tive um carro zero, quero um carro zero. Eu vou lá na concessionária. Teu merecimento te permite ir numa concessionária e fazer um test drive num carro zero? Só para você viver a experiência e despertar a gana, aquele fogo interno que diz: eu vou fazer o que for necessário para eu conseguir. E eu estou dando o exemplo de um carro zero, e não estou no dinheirismo nem no materialismo, é só um exemplo. Isso pode ser com experiências. Eu não tenho passaporte, eu vou tirar meu passaporte, porque isso aqui, passaporte ali, ó, vai ser uma âncora, que eu quero encher isso aqui de carimbo. E você vai mover o bumbum para ir atrás disso. Então é preciso entrar em movimento. É preciso investir com merecimento no teu autoconhecimento. Para você entender onde foi que criou a barreira, para você saber onde é que você precisa agir para desbloquear. Lembra que eu falei que não adianta só ficar sabendo? E assim, pelo amor de Deus, eu super valorizo terapia, eu faço terapia a vida inteira. Mas eu tenho inúmeras clientes que faziam terapia há 8 anos, há 14 anos, há 12 anos. São inúmeras pessoas que faziam terapia há muito tempo e que viram uma chave gigante quando a água bate na bunda, que a gente faz alguns processos. A água bate na bunda, ela sai cambalhotando na vida e sai testando em lugares muito específicos, que só o mental não vira a chave. É preciso ter uma congruência mental, emocional, comportamental, energético, ancestral e espiritual. Quando você faz esse link, a engrenagem gira e o teu motor volta a girar. Deixa eu ver o que a Lili falou aqui. Como assim eu tenho que apanhar? Thanks, universo. Maravilhosa, gente. É tapinha de amor, amiga. Tapinha de amor. Sejam todos muito bem-vindos. A parada estava parada aqui, Maria Clara. Incura. Biomind Psycho. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que esteja tendo contribuição para vocês essas reflexões. Investir em autoconhecimento, em processos que sejam ali, ó, flecha no alvo, para você conseguir olhar para aquilo que está bloqueando o teu merecimento, qual foi o entendimento, e você sair direto para agir em relação a isso, a viver uma nova experiência em relação a isso, a definir um novo lugar para poder soltar essa bagagem. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui que eu não tenha falado, que eu já falei a beça. Já tem 40 minutos falando, gente. A má notícia é essa, de se você não olhar para a trava com enfoque, colocar uma ação em cima disso, você não vai conseguir mudar. Pamela do amor, seja bem-vinda. Vou deixar algumas perguntas intriga para vocês, tá? Se vocês quiserem anotar. Você se vê merecedor de ter um nível financeiro que te proporcione outras experiências diferentes do que você tem hoje? Ou tá tudo bem para você? Se tiver tudo bem, tá tranquilo. Teu nível de merecimento é um limite, é o termostato, o compressor do ar-condicionado parou de funcionar e esse lugar tá maravilhoso para você. Afortunado. Admiro. Não invejo não, admiro. Tá? Se você se vê merecedor de um nível financeiro diferente, coloca aí, anota aí, qual é o nível que você merece. Segundo, você tem permissão e merecimento para ser a pessoa mais próspera da tua família? Ou você vai ficar nessa balança de agora eu faço muito dinheiro porque eu decidi.
Daqui a pouco eu crio um caos e mando o dinheiro embora. Aí vou lá, capitalizo de novo, junto, pego a Thay, que é uma mega planejadora financeira, me ajuda ali a me estabelecer toda, do nada eu entro e vou para um outro lugar. Eu vou e mando o dinheiro embora. Já teve essa impressão de que, caraca, quando tá dando tudo certo, acaba o gás, gente. Tá dando tudo certo, o carro quebra, tá dando tudo certo, tô aqui, realmente o negócio vai, o caos vai acontecendo e você é co-criadora da sua realidade. Se você tem merecimento, você vai construir muito mais para o seu limite, você não vai ter limites. E quando você tem o limite do merecimento, você não consegue se proporcionar, tá? E se ninguém da sua família quiser pagar o preço, você vai ficar parada no mesmo lugar ou você vai ser a pioneira dessa história? Aí, cura, gente, vários emojis expressando o desespero, né? Uma das coisas que não são simples, mas que fazem uma diferença absurda é: aceita o destino da família como ele foi, aceita o comportamento, aceita as escolhas dele e vai. Aceita as escolhas dele e vai. E se taca. Oi, Laurinha, seja bem-vinda, amor. Não tinha reconhecido o perfil no... Mesmo de óculos eu não vou enxergar a fotinha aqui, mas nem sonho. Seja bem-vinda, coração. Então, é preciso a gente pensar que nos nossos relacionamentos, por exemplo, a gente está num relacionamento meia boca, naquela coisinha morna, aquela coisa que não atende o nosso coração, que traz mais insatisfação do que satisfação por medo, por não achar que merece, que vai encontrar alguém melhor, que você não vai encontrar alguém que esteja disposto a entregar a mesma coisa que você entrega, a partilhar de um lugar de igual, sem você ser mãe, sem você ser filha, ou pai e filho, você sendo de igual, com respeito, com cumplicidade, com integridade, com confiança, aceitando o outro como ele é. Isso é amor, né? E a gente partilha. E aí você fica, o teu limite te mantém numa relação mais ou menos, porque talvez você tenha visto acontecer assim ao longo da vida toda, né? Gente, eu vou deixar vocês com essas reflexões. Vamos pensar sobre o merecimento. Aqui tem inúmeras ferramentas para quem quiser ajuda. Temos constelações xamânicas, temos mesa radiônica, temos mentorias multidisciplinares com um monte de ferramenta. Tem hipnoterapia, tem consciência, tem tarefa, tem ação, tem feedback realista, tem constelação, tem mesa, tudo junto num pacotão ao mesmo tempo agora. Temos o Fórmula to Love, que está com um preço promocional incrível, R$ 298 por um processo de 45 dias para mudar a tua vida relacional. E tem também um processo, é um pack dos sabotadores da mente, que são 9 sabotadores, que eu fiz um e-book em que você toma consciência dos sabotadores e depois fluxos de 9 dias. Renatinha, maravilhosa, eu tô com tanta saudade de tu, né? 9 dias de cada sabotador para você trabalhar os 9, entender como ele funciona na vida do outro, entender como ele funciona na sua vida. Esse eu acho que tá R$ 89,90. Tá lá no site isamsantos.com.br/sabotadores. Então, eu vou deixar vocês com essas reflexões. Eu adorei ter vocês aqui. Essa dinâmica, eu vou me programar para esse servir, para a gente ter essa troca semanal. Manda sugestão para mim, manda sugestão no direct, manda sugestão no site, manda sugestão no WhatsApp, pode mandar pelo Instagram, coloca para mim, porque aí a gente vai, eu estudo e trago pra gente partilhar essas histórias dos lugares onde eu vejo que tem a inteligência sistêmica aprendendo, aonde a gente tem as questões, né, das nossas crenças, das dores da nossa criança, as melhores ferramentas para vocês transmutarem isso. Mas não para não fica parado não. Se não for comigo, com qualquer outra pessoa
que te ajude. Eu agradeço a todas vocês que ficaram aqui nessa troca linda. Precisamos repetir, Rose, precisamos repetir para ontem. Agradeço demais a presença de vocês, agradeço também a presença de quem vai chegar. E agora eu vou me preparar para encontrar com Paulinha e Danizinha já que a gente vai aí para as nossas. Obrigada, Suza, meu amor, fazendo essa assistência, esse servir lindo aí. Eu espero que tenha sido contribuição para vocês. Se vocês puderem depois colocar lá no Insta como foi que essa live foi contribuição para o merecimento de vocês, dúvidas. Eu vou deixar lá uma caixinha de perguntas para vocês trazerem dúvidas, que tudo que vocês trazem é extremamente importante para a gente ir crescendo nessa troca. Amo muito vocês. Obrigada, viu? Um beijo. Oh, coisa linda, Daisy.